Quero saudar todos na paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, pode tomar os vossos assentos, fiquem todos à vontade, amém? Graças a Deus por mais um dia, por mais uma semana. É muito bom poder estar aqui com a igreja. Eu quero trazer uma palavra aqui com a igreja. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2. Livro do Apocalipse, último livro da Bíblia, né? Capítulo de número 2. Eu quero ler a partir do verso de número 1 ao versículo de número 7. Carta à igreja de Éfeso. Amém? Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Amém? Amém. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Verso 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Que tem, ou quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Só até aqui. Mantenha a Bíblia aberta. Muito bem, eu quero falar nessa noite sobre teologia sem amor, né? Como que muitas das vezes ter a verdade de Deus, ter os profundos conhecimentos de Deus, pode muitas das vezes não ser o suficiente para que a gente seja uma igreja saudável. A cidade de Éfeso, ela era uma grande metrópole da época do mundo antigo. Ela tinha o principal porto, ou seja, ela tinha muita riqueza, muitas pessoas vinham até ali. Ela hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o templo da deusa Diana, ou em outras versões está como Artemis, a Diana dos Efésios, que era a deusa considerada a deusa da fertilidade. E dentre os modos de adoração a essa deusa da fertilidade, os sacerdotes e as sacerdotisas dessa deusa eram prostitutos e prostitutas cultuais, em que, para oferecer um culto à deusa da fertilidade, Diana, eles mantinham relações sexuais. Então, nessa época, Éfeso era uma cidade profundamente imersa no misticismo, no obscurantismo, na promiscuidade, e além disso, era uma cidade que também tinha forte adoração ao imperador César. Então tinha muitas tentações do mundo de fora. Essa igreja de Éfeso, ela foi uma das igrejas mais importantes, porque ela também conseguiu espalhar o evangelho em muitos lugares ali, ajudando a crescer o evangelho na Ásia Menor. E muito bem,
a primeira carta que Jesus ele manda às 7 igrejas começa justamente por essa igreja que era uma das mais importantes, Éfeso. E o que ele diz? Ele começa dizendo o seguinte: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Só que uma coisa muito importante de se dizer é que Jesus ele fala algumas realidades específicas à igreja de Éfeso, mas não que as outras igrejas não deveriam prestar atenção ao que Deus estava falando a Éfeso. A igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, de Pérgamo, todas elas teriam que ler o que Deus estava falando a Éfeso. Porque quando Jesus termina a carta, o que ele diz? Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a Éfeso? Não. O que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando a Éfeso, mas ao mesmo tempo ele está falando às igrejas. Ele está falando a Éfeso, mas ao mesmo tempo ele está falando a Tiatira, a Sardes, a Pérgamo e ao ministério falado. O que ele diz tem um reflexo e um eco a outras igrejas. Da mesma forma, a gente não pode ler essa carta achando que não, o que ele está falando foi para aquela igreja, naquele tempo, naquela época. A igreja de Tiatira não poderia assim, é isso aí, ouvir o que estava sendo falado a Éfeso e dizer, não, é isso aí, escuta aí, isso aí não é para mim, eu posso ficar de boa aqui. Não. Quando o Espírito diz, ele fala às igrejas. Muito bem. E aí Jesus, olha a maneira como Jesus se apresenta, lembrando que todas essas características que Jesus vai utilizar ao se apresentar nas igrejas, elas já foram mencionadas no capítulo 1, quando João tem a visão de Jesus. E aqui elas vão ser reenfatizadas, para mostrar que aquele que fala tem propriedade quando fala. E aí ele diz assim: isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas. Aqui Jesus mostra que ele é o dominador, que ele tem domínio sobre o mundo espiritual. As 7 estrelas, no capítulo de número 1, vai falar dos 7 anjos, ou vai falar dos corpos celestes, ou algumas pessoas também entendem esses anjos das 7 igrejas, como também os pastores. De qualquer modo, o que Jesus quer enfatizar é que ele tem nas suas mãos, aquele que tem nas suas destras as 7 estrelas, ele tem o mundo espiritual, ele tem a igreja em suas mãos. A Bíblia vai dizer em João, capítulo de número 10, versículo de número 28, Jesus ele diz que aquele que está em suas mãos, ninguém poderá arrebatar das suas mãos. Paulo diz em Romanos capítulo de número 8, a partir ali do versículo de número 38, que ele está certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos pode separar das mãos ou do amor de Cristo. Então, da mesma forma, Jesus ele nos sustenta em nossas mãos, em suas mãos. E é por isso que a gente canta o hino 545 da nossa harpa, né? Esses dias, acho que foi o Cauê que postou que a harpa cristã estava fazendo 102 anos, né? Eu acredito que deve ser isso mesmo, porque tem os hinos bem antigos, né? Desde 1910 a Assembleia de Deus está aqui no Brasil, e a harpa cristã ela possui hinos maravilhosos, né? E dentre eles tem um hino que eu gosto muito, que é o 545, que ele diz assim: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha
vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Amém? Esse hino, ele é profundamente bíblico, e quem sabe o autor também não poderia estar pensando em Apocalipse, que diz que ele sustenta na sua destra, nas suas mãos, as 7 estrelas, que ele sustenta o mundo espiritual, que ele sustenta a sua igreja. Nós estamos na palma das suas mãos, e se a gente está nas mãos de Deus, a gente está nas mãos certas, a gente está nas mãos poderosas, né? Só que a gente nota que Jesus, ele diz mais. Ele diz que não apenas ele tem o mundo espiritual, que ele tem as 7 estrelas, mas que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que no capítulo anterior, no último verso, vai dizer que os 7 castiçais é a igreja, simboliza a igreja que ilumina o mundo. Nós estamos muito acostumados a falar do Deus Altíssimo, mostrando que Deus, ele está no seu trono, que ele domina, que ele governa, que ele é o transcendente, mas muitas vezes nós não estamos acostumados, ou talvez perdemos a consciência, o impacto de dizer que Jesus, ele está no meio de nós. Amém. Ele é transcendente, mas ele também é imanente. Ele é o Deus de longe, mas ele também é o Deus de perto. Ele é o Deus Altíssimo, mas ele também é o Emanuel, o Deus conosco. Amém. E ele está conosco. Ele anda no meio de nós. Muitas das vezes a gente perde o impacto disso, a gente perde a noção do que é dizer que Deus está conosco. Ele está conosco quando a gente trabalha, quando a gente estuda, quando a gente acorda, quando a gente vai dormir. Ele nos sonda, ele é a nossa sombra, a nossa direita, conforme diz Salmo 121. Só que ele está conosco, e existem algumas implicações em ele estar conosco. O fato dele andar no meio de nós gera algumas implicações. Dentre elas, ele nos conhece melhor do que nós mesmos, melhor do que qualquer pessoa que possa te conhecer e possa ter intimidade com você. E ele vai fazer uma avaliação sobre nós, sabendo os nossos pontos fortes, sabendo as nossas virtudes, sabendo naquilo que a gente faz que é de acordo com a sua palavra, mas ao mesmo tempo ele também tem sérias acusações a fazer a nós. Então a gente tem que ter essa noção e o impacto disso. Aqui na igreja em Éfeso, Jesus começa ressaltando alguns pontos positivos dessa igreja. Vejamos, ele diz assim: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Aqui, eu vou começar da parte final do verso, para depois colocar a parte do início. Ele diz assim: e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. O que é isso? Era uma igreja que ela era firmada na verdade. Ela sabia discernir quem era apóstolo e quem não era, quem era mentiroso e quem estava falando a verdade, quem era um impostor e quem de fato estava pregando a palavra de Deus. Isso era um ponto positivo, isso era um aspecto que Jesus elogia nessa igreja. Olha, você sabe discernir o bem do mal, o certo e o errado, quem é apóstolo e quem não é. E nessa igreja, se você notar, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele, na sua segunda viagem missionária, ele passou por Éfeso, e na sua terceira viagem missionária, ele ficou 3 anos lá. E quando ele vai embora, está para partir, ele diz em Atos 20, a partir do verso 29, que entraria alguns lobos naquela igreja.
Ele alertou isso à igreja antes mesmo de acontecer. E essa igreja, ela ficou esperta, ela ficou prevenida, de forma que quando entraram esses falsos apóstolos, ela sabia dizer: não, isso aqui eu aprendi com o apóstolo Paulo, eu aprendi com os pastores, eu aprendi que isso daqui não é evangelho. Então ela sabia discernir. Só que isso é um ponto para a gente prestar atenção hoje também, porque se é um elogio aqui, possa ser que não seja um elogio em nós muitas das vezes, ou se é um elogio aqui, a gente deve imitar esse comportamento, porque infelizmente a gente vai em alguns ambientes evangélicos, ou que se dizem cristãos, e a gente vê tanta besteira sendo falada em nome de Deus, porque muitas das vezes a gente tem uma falsa sensação que só porque a pessoa usou o nome de Deus, ela está falando coisa certa. Em nome de Deus, muitas das vezes as pessoas compram. Em nome de Deus, as pessoas muitas das vezes ofertam. Em nome de Deus, muitas das vezes elas acatam e vivem algo que muitas das vezes não é o próprio Deus que está falando. A gente vai em lugares que muitas das vezes, por exemplo, fazem campanhas para o ser humano. Muitas pessoas têm práticas de usar sal grosso, de usar óleo ungido, de colocar arca no meio da igreja, de colocar tantas coisas que Jesus não mandou fazer. Então é muito importante, especialmente no tempo em que nós vemos, ter o discernimento espiritual. Essa igreja, ela é elogiada por isso. Só que ela não apenas consegue ver o que é de errado na teologia. Ela tem uma boa teologia, só que ela consegue identificar coisas erradas na prática moral. Por exemplo, se a gente vai no verso 6, ele diz assim: tem porém isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Importante frisar, Jesus, ele aborrece certas coisas. Em outras traduções, ele odeia. Você sabia que Jesus odeia? A gente está muito acostumado a falar que Jesus ama, mas tem algumas coisas que Jesus odeia. O que ele está dizendo aqui? Vocês aborrecem as obras dos nicolaítas? Muito bem, eu também aborreço elas. Deus odeia o mal, odeia. E o que eram esses nicolaítas? Existem muitas ideias sobre quem eram esses, mas uma das mais assim sustentadas, de acordo com a tradição, especialmente por um homem que começou a trazer mais ideia, chamado Irineu de Leão. Ele diz que os nicolaítas, eles surgiram a partir de um dos diáconos de Atos capítulo de número 6. Quando foram escolhidos os diáconos, o último deles era chamado Nicolau, que depois veio a participar dessa igreja, e ele veio a meio que criar uma versão do evangelho combinando o mundo com a igreja, tentando acatar as melhores práticas, os prazeres da época de Éfeso, juntando com as práticas da igreja. Então ele incentivava, por exemplo, a adoração a ídolos. Ele incentivava a comer coisas sacrificadas a ídolos. Ele também tinha práticas libertinas, lembrando que Éfeso era um lugar da promiscuidade, adorava a deusa da fertilidade, da promiscuidade, que era deusa Diana, ou chamada de Artemis. E ele pegou essa prática mundana e acoplou e colocou no cristianismo, e muitas pessoas acabavam seguindo esse cara. Ele dizia que o sexo antes e fora do casamento era normal, estava tudo bem. E se vocês notarem, o que esse texto está nos revelando é que Deus odeia essas obras e Ele continua a odiar. E mais ainda,
não apenas Deus odiava, como a igreja de Éfeso odiava. Digamos, eu vou dizer algo estranho aqui, né? Digamos que existe um tipo de ódio que Deus aprova. O ódio ao mal. A gente não deve ser complacentes e pacientes com o mal, sermos indiferentes. Não, a pessoa está falando ali sobre promiscuidade, vamos entender. Não. Jesus, ele quer que a gente odeie essas práticas. Não é apenas a gente amar a santidade, a gente odiar o mal. Não basta a gente apenas gostar do bem. A gente tem que ter repulsa àquilo que é mal. Então, essa é uma prática boa da igreja de Éfeso. Eles repudiavam essas práticas dos nicolaítas. Mas tem outro ponto aqui que a gente tem que observar. Eles não apenas tinham uma boa teologia, sabendo identificar os falsos, os não apóstolos, como também sabiam identificar a prática moral, como também eles tinham obras, eles tinham trabalho. Olha o que vai dizer o verso 2: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Ou seja, essa igreja, ela era uma igreja ativa, engajada, ela tinha trabalhos missionários, ela tinha uma igreja pujante. Se você lê em Efésios capítulo de número 1, Paulo vai elogiar essa igreja, dizendo que o que Deus estava fazendo nela estava tendo repercussões em várias e outras igrejas. Ele diz: eu agradeço a Deus quando ouço falar das obras que vocês têm feito. Então, era uma igreja que teve repercussão e que teve, assim, ação, tinha atitude, que tinha trabalho missionário. Só que, agora vem o ponto que muitas das vezes a gente tem dificuldade. Ela também sofria pelo nome de Jesus. Perseguição. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Ou em outras versões, suportastes pelo meu nome. O que acontece? Eles não estavam sofrendo por algo que eles mesmos cometeram, mas era por causa do próprio nome de Jesus. E muitas das vezes, hoje eu e você vamos ser perseguidos. Só que muitas das vezes essa perseguição não vai ser tão escancarada ou tão clara, do tipo: você é cristão, então eu vou te bater. Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Você é cristão, você lê a Bíblia, então você não vai fazer parte da nossa roda de amigos. Não é exatamente, pode ser sim, mas não é exatamente isso. Muitas das vezes, a perseguição que eu e você temos é através dos nossos valores. E é por isso que muitas vezes a nossa perseguição que a gente tem hoje é através de títulos, né? Nos chamam de conservadores pelos nomes, pelos costumes e pelas práticas que a gente tem. Nos chamam muitas vezes de homofóbicos. Nos chamam muitas das vezes de pessoas que valorizam demais a castidade, que são retrógradas, justamente por crer no que a gente crê. Então, nos ambientes que a gente frequenta, muitas vezes a gente não vai ser aceito. E era o que aconteceu com essa igreja. Agora, olha só o que Jesus começa a dizer aqui no verso 4. Ele diz assim: tenho, porém, contra ti. Essa eu considero uma frase muito forte, né? Tenho, porém, contra ti. Imagine que alguém queira conversar com você, né? Muitas das vezes é ruim ouvir isso até
do seu companheiro, do seu parceiro, da esposa, do namorado: olha, eu tenho algo que eu não estou gostando de você, eu quero conversar com você. Ou então, tem algo que você está fazendo que eu estou odiando. Agora, imagine você ouvir isso do próprio Deus: eu tenho, porém, contra você. Tem algo que eu não gosto que você está fazendo, ou que está dentro de você. Tenho, porém, contra ti. O que ele tem contra a igreja de Éfeso? Que deixasse o teu primeiro amor. Tinha teologia? Tinha. Trabalhava. Buscava a verdade? Buscava a verdade. Tinha discernimento espiritual? Tinha. Porém, ela perdeu o seu amor. Isso é muito importante, porque a gente pode fazer coisas para Deus sem ser aprovado por Ele. Ela era uma igreja que fazia muito, mas ainda assim Deus estava falando: eu tenho, porém, contra você, que você perdeu o seu primeiro amor. Esse primeiro amor pode ser tanto a questão de tempo, daquilo que essa igreja fazia lá no início, quanto em questão de qualidade, do tipo, colocar o amor a Deus em primeiro lugar. E da mesma maneira, a gente precisa estar atento sobre tanto a maneira, a qualidade com que a gente se entrega, a efetividade e o coração que a gente coloca. Porque Deus, mais do que olhar o que a gente faz, Ele olha a maneira como a gente faz. Isso aí está repleto na Bíblia Sagrada. Só dando alguns exemplos. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre oferta, ele diz em 2 Coríntios, capítulo de número 8, ele diz assim: Deus ama aquele que dá com alegria. Ele não ama o que dá, Ele ama aquele que dá com alegria. Ou seja, Ele não ama o que eu faço, Ele ama a alegria com a qual eu faço. Porque se eu só simplesmente der, mas sem alegria, Deus vai amar o meu feito? Não. Eu estou fazendo, não estou. Mas se eu estiver fazendo com tristeza, com raiva, com inveja, com ambição, Deus, Ele não vai amar o teu feito. Mais do que fazer, Deus quer que a gente faça com a motivação correta. É por isso também que a Bíblia vai dizer que Deus, Ele olhou em Gênesis capítulo 4 para Caim e depois para a sua oferta. Mais importante do que a oferta é o ofertante. E da mesma forma Ele olhou para Abel e depois para a sua oferta. Você quer ver outro exemplo? Até quando a gente ora, oferta, deu o exemplo da oferta, agora eu vou dar o exemplo da oração. Jesus diz em Mateus 6,6: tu, quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai em secreto, porque o Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Pergunta: quando a gente está orando, a gente está falando? Por que a Bíblia não diz é o Pai que te ouve em secreto, mas é o Pai que te vê em secreto? Porque mais do que ouvir o que você está falando para Ele na oração, Ele está te vendo. Por que você está pedindo isso que você está pedindo para mim? Por que você quer que eu abençoe essa pessoa? Por que você quer essa bênção, esse carro novo, essa casa nova? Qual a sua motivação? Você quer glorificar a si mesmo? Você quer que as pessoas vejam o quanto você evoluiu, o quanto você está melhor? Ou você quer de fato que eu te abençoe para que essa bênção venha alcançar outras pessoas? Ou para que o meu nome seja glorificado na sua vida? Qual a sua motivação? É o Pai que te vê. Da mesma maneira, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter essa consciência. Como Deus está vendo, como Deus quer.
A Bíblia vai dizer, por exemplo, outro exemplo, adoração. Isaías, capítulo de número 29, verso 13, vai dizer sobre Israel que ele diz assim: esse povo que honra-me com os teus lábios, mas o teu coração está longe de mim. Coração, o ponto é coração, é amor, é entrega, é motivação. Do ponto de vista humano, você pode até passar batido, mas do ponto de vista de Deus, ninguém passa batido. Você quer ver outro exemplo de outra igreja? Sardes, capítulo 3 de Apocalipse, vai dizer que tu tem nome de que vives, mas estás morto. Do ponto de vista humano, o olhar humano vai dizer: é uma igreja viva, é uma igreja que está atuante, é uma igreja pujante, uma igreja que faz obras, viva. Agora, diagnóstico de Deus: eu que te conheço de dentro para fora, eu digo, você está morto. Mais importante do que a avaliação da terra, a avaliação do céu. Mais importante do que você ter aplausos humanos, é sobretudo você ter o aplauso e a popularidade de Deus. Eu vi uma frase hoje, esses dias, eu estava lendo o livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, do Leonardo Ravenhill. Ele tem uma frase muito bonita, muito interessante. Ele diz que a única popularidade que ele quer ter é a popularidade que verdadeiramente importa, que é ser popular diante do trono de Deus. Amém. É você ser conhecido por Deus, não apenas não ser conhecido diante dos homens. Então, diante de Deus, qual que é a avaliação de Deus a teu respeito? O importante, irmãos, é o coração. Se você, por exemplo, ver Filipenses capítulo de número 1, a partir ali dos versos 15, vai dizer motivações sobre pregação. Paulo vai dizer que quando ele foi preso, muitas pessoas começaram a pregar. Aí ele vai dizer que alguns pregavam por inveja, por disputa, aproveitando que Paulo não estava na área, ele falou assim: olha, agora Paulo não está aqui, eu vou começar a pregar e vou querer ganhar popularidade. Mas outros, ele vai dizer, quando souberam que eu estava preso, resolveram pregar, mas resolveram pregar com encorajamento, com verdade. Então, Deus, ele olha isso. E qual era o problema dessa igreja? Ela tinha verdade, mas ela não tinha amor. E mesmo a verdade sem amor pode representar queda em nossa vida. O que Jesus diz? Lembra-te, pois, de onde caíste. Geralmente tem essa frase no meio evangélico, religioso, né? Sabe o fulano? Fulano caiu. O que a gente está dizendo quando a gente diz fulano caiu? Geralmente, popularmente ele teve algum pecado sexual. Ele traiu, ele adulterou. Mas Jesus chama aqui cair outra coisa. Possa ser que você não caia na maior parte dos pecados que as igrejas tanto odeiam e tanto gostam de colocar no meio aqui da igreja, no meio da Santa Ceia, falando: olha, fulano pecou essa semana, tal, e aqui está pedindo perdão para poder cear. Então, assim, tem tantas coisas que as igrejas odeiam, mas só que Jesus, ele diz: olha, vocês não caíram nessas outras práticas, mas vocês deixaram de amar, e deixar de amar é também uma queda. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 12, versículo 13: aquele, pois, que está em pé, olhe para que não caia. Então, se você se considera em pé, olha para que você não caia também. Então, Jesus ele traz algumas advertências. Lembra-te, pois, de onde caíste e te arrepende-te. Lembrar do que? Da onde você caiu, da onde foi o seu pecado, da onde foi que você deixou com que invadisse dentro do seu coração essa corrupção.
Porque muitas das vezes, pensa aí no melhor momento que você já teve com Deus. Você ainda pode ter mais coisas. Só que muitas das vezes algo entrou em você que você deixou de valorizar o que você valorizava, deixou de amar, sabe, o brilho nos olhos, o fogo no coração, o ânimo de buscar a Deus, de orar, de ler a Bíblia, de falar de Jesus para as pessoas. Muitas das vezes, como diz o pastor Neil Barreto, o problema dos novos convertidos é que eles vão se tornando velhos convertidos. Os novos crentes vão se tornando velhos crentes, e muitas das vezes a chama que a gente tinha no início não nos encanta mais. A verdade, ela continua sendo verdade, não importa o tempo que você tenha de cristianismo ou de fé cristã, mas a verdade que incendiava o seu coração no início, ela tem que continuar incendiando agora. Você não pode se acostumar com a fé, acostumar-se com o rito religioso, com aquilo que Deus colocou dentro de você. A pior coisa é se acostumar-se com o sagrado, é se acostumar-se com o santo e perder o encanto, perder aquele senso de se tornar algo que te impressiona, que te motiva, que te anima. A gente deve sempre ter esse ânimo. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste e se arrepende. O problema, muitas das vezes, da nossa geração é que parece que a gente não pode ter nenhuma culpa. Carregar culpa é carregar coisas negativas, né? A gente não tem que pensar positivo. Pense só coisas positivas. Culpa é o quê? Positivo ou negativo? Negativo. E o problema é que a gente, muitas das vezes, é indiferente às nossas mazelas interiores. A gente é indiferente aos nossos defeitos, aos nossos pecados, às nossas culpas. E aí a gente não reflete e a gente não se arrepende. Existe um nível de culpa que a gente deve carregar para lembrar da onde Deus nos tirou, ou da onde a gente precisa voltar e, muitas das vezes, trazer de novo o caminho que Jesus quer. Arrependimento é conversão. Arrependimento não é choro, é atitude. Se você, muitas das vezes, chora, mas não muda, pode ser muitas vezes remorso. É a diferença clássica entre Judas e Pedro. Então, o que a gente precisa é lembrar de onde a gente caiu e fazer uma metanoia, um retorno, uma nova mente, uma nova maneira de ser, um arrependimento. E aí Jesus ele termina com algumas advertências. 3 também, né? Quando não, primeiro, brevemente. Ou seja, se você tem que fazer algo, faça agora. Se você tem que restaurar essa chama, esse ardente, esse fervor por Deus, faça agora. Seja breve, porque possa ser que não haja depois, possa ser que não haja um outro agora. Muitas vezes a gente deixa para depois. Não, depois eu oro, ou então, eu vou fazer isso aqui primeiro, depois eu me converto de verdade, ou depois eu vou ler a Bíblia, ou depois eu canto alguns hinos para Deus. Mas o que Jesus ele diz é que se a gente tem que tomar uma atitude, essa atitude tem que ser breve, porque se não breve, quem será? É Ele. Brevemente a ti virei. Mas de que maneira Ele virá a nós? A ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependeres. Então Ele vai ser breve, Ele vai vir e Ele vai vir para retirar o seu castiçal. O que é o castiçal? Castiçal é aquilo que brilha, né? É o castiçal, o candelabro que brilha. Quando Jesus ele diz que Ele vai tirar o seu castiçal, você vai perder a sua luz, você vai deixar de ser igreja. Qual a função do castiçal? É iluminar. Coloca-se o castiçal para iluminar o templo, colocava-se o lugar santo.
Quando Jesus disse que vai tirar, vai estar dizendo, ó, você deixará de ser igreja. Então, eu virei a ti, não para te abençoar, mas para tirar o seu lugar de igreja. Por último, ele fala agora, aqueles que são os remanescentes. Deus sempre tem os remanescentes. Em toda era, em toda época, Deus tem aqueles que buscam viver a verdade. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, antes de falar propriamente o que Jesus diz, vale uma nota. Ter ouvidos é importante, especialmente na escuta espiritual, porque nem tudo aquilo que Deus fala, você ouve. Tem gente que fala assim: fala Deus, eu quero ouvir Deus, eu quero saber o que Ele quer. A pergunta é: falar, Deus fala, você ouve? Você tem escuta espiritual? Porque o ponto é, Deus ele fala, e Ele vem falando, mas só que Deus, Ele não joga palavras fora. A Bíblia vai dizer que a sua palavra, ela não volta vazia. Então quando Ele fala, a sua palavra, ela cumpre o fim. Ele não é supérfluo, Ele sempre fala com objetivo. Mas se Ele vem falando e você não escuta, Deus para de falar. Então quem tem ouvidos, Ele diz: escute, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí o que Ele diz? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O objetivo de Deus é retorno. O paraíso, o homem perdeu. E aí, a árvore, a Bíblia vai dizer que Deus escondeu para que o homem não comesse da árvore também da vida. O ponto é, nós vamos ter acesso a essa árvore. A gente vai ter acesso a esse manjar de Deus, a essas delícias, a esse lugar. Mas só se a gente vencer. E a gente vence essa guerra, a gente vence essa luta, não com armas humanas, mas a gente vence com amor. Voltando ao primeiro amor. No final, o que resta é apenas aquela frase do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13: se eu não tiver amor, nada serei. Não importa o quanto você prega, não importa se você tem conhecimento da verdade, não importa se você fala línguas estranhas, não importa nada que você faz, se você não faz com amor, a Bíblia diz que você nada é. Mais importante do que você faz é o que habita dentro de você. Esperamos que o que habita dentro de você seja o amor. Amém? Que a nossa oração seja que Deus venha nos abençoar com amor. Amor para o próximo, amor para os irmãos, amor para os da família da fé e amor para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Deus lhes abençoe. Agradeço por dar de uma